Glória a Deus. Não conhecia essa canção. Bom. Tem uma irmã que estava me mostrando o certificado de 2016. Segundo seminário de aliança aqui no Rio de Janeiro, que a gente fez aqui, fez um primeiro e um segundo, e ela estava me mostrando o certificado ali que já tem 10 anos que a gente está batendo na tecla de aliança, quer dizer mais, né? Porque se for o segundo. E aí eu fico feliz, né? Porque não é possível, gente. Tem que dar certo. E está funcionando, vocês estão aqui. Glória a Deus, que bênção. Quem entendeu o pertencimento? Vamos lá. As pessoas, elas lutam muito para pertencer. Adolescente, por exemplo, chegou na escola, até ele se encaixar na equipe, ele fica agoniado. Eu estava vendo uma reportagem de umas meninas nos Estados Unidos, tem uns grupos de meninas que é muito difícil para entrar neles. E o sonho das moças é entrar naquele grupo, elas se sujeitam a cada coisa para poder pertencer. Absurdas. São humilhadas, coisas absurdas para pertencer. A verdade é que algumas pessoas, lógico, tem uma série de fatores envolvidos, mas eles, para poder ser aceito e ter o pertencimento, saber que aquela equipe o aceita, que ele pertence, ele vai ter uma experiência com drogas, com álcool e com outras coisas, com a ideia de pertencer. Só que o pertencimento, a gente não precisa errar para pertencer. As pessoas ficam procurando grupos, equipes, né? De vez em quando aparece uma pessoa com estilo. Aí vem duas pessoas com aquele estilo. Um estilo todo de preto, né? Um cabelo tampando só um olho. Aí fica... Aí pronto, daqui a pouco algumas pessoas vão querer pertencer àquele grupo. O ser humano tem uma necessidade de pertencimento, gente. Tem uma necessidade de ser aceito, de poder dizer, eu faço parte dessa equipe, eu faço parte daquele grupo, eu faço parte. O ser humano tem essa vontade. Nós somos seres sociáveis. E então Só que, para que perder tempo pertencendo a grupos que não vão escrever uma nova história se a gente faz parte da família de Deus? Podemos pertencer a um grupo que não tem problema nenhum. Você quer ver um grupo de pertencimento? Que é bem interessante, ensina pra gente. Quem aqui torce pro Vasco? Fluminense. Aleluia. Botafogo. Uhum. Então, aí, quando a gente pensa nesses grupos, a gente fica pensando assim que tem alguém falando assim, não vai falar o meu time, não. E o Flamengo? Sabia que vocês iam fazer gracinha. Mas olha aqui para mim, ó. O que é pertencer nessa questão? Nessa questão, quem é torcedor dá aula de pertencimento. Vou te provar. O Vasco está bem atualmente? Mas o vascaíno vai defender o time dele do mesmo jeito. Defende ou não defende? Vai defender, ele fala que vai melhorar, foi vacilo pessoal, aquele gol foi roubado. Irmão, ele vai defender o time dele, porque ele resolveu pertencer. Quem aqui tem uma camisa do Vasco que o Vasco da Gama deu a camisa para ele? O time do Vasco foi lá e te deu a camisa original? Ah, não foi o time, foi o segurança. Quem aqui é flamenguista? E quem tem uma camisa que o Flamengo falou, cara, você pertence, eu vou te dar uma camisa original aqui e tal. Quem tem uma camisa aí do Flamengo que o time deu? Não tem, mas você foi lá e comprou. Veste a camisa. Defende o time que nem te conhecem. Nisso aí, torcedor dá aula na gente. Mas eu decidi ser melhor do que isso, irmãos, para Cristo. Para Cristo eu tenho que vibrar, eu tenho que não só vestir a camisa, eu tenho que suar a camisa.
Porque tem gente que veste a camisa do evangelho, mas não sua. Não, tem que vestir sua camisa para fazer valer a pena. Levante uma das mãos e diga: Senhor Jesus, me ensina a prática do pertencimento. Eu quero andar firme em uma aliança contigo. Em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em um versículo aí. 1 de Coríntios, capítulo de número 4, verso 9. Eu não vou passar esse slide ainda não, mas deixa ele na posição aí. 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 9. Perdão, capítulo 3, verso 9. Porque de Deus somos cooperadores. Quem é cooperador? Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Esse versículo fala que de Deus nós somos cooperadores. Trabalhamos junto com Ele. Fazemos... Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Então eu preciso cooperar com Ele. Estar trabalhando junto com Ele. Segunda coisa, somos a lavoura de Deus. Mas terceiro, nós somos edifício de Deus. Agora, eu estive pensando ali, teve um período na igreja que a gente estava sem o portão, né, de acesso à rua, estava liberada direto para a igreja. E a gente tinha uns materiais de construção ali. Tinha lata de tinta, vaso, pia, torneira. Tínhamos tijolos, ferragem, tudo para construção. E volta e meia vinha um irmão falar comigo: pastor, esse material aí, ó. O que tem? Ladrão leva. Eu falei, mas rapaz, ladrão vai roubar? Ladrão leva. Uma lata de tinta dessa aí, ladrão leva. Aí o ferro. Ferro aqui, pega esse ferro e leva embora. Quem já teve ferro roubado na obra? Quem já teve ferro roubado na obra? Tinta, alguma coisa roubada aí. Nossa, Salim, roubaram tudo do celular. Aí, o que é? Hein? Até fio. Você pensa, o rolo de fio estava lá. Ele falou, esse fio aqui, pastor, ladrão leva. Leva ou não leva, gente? Aí o que eu fiz? Peguei o pedreiro e falei, cara, vamos começar essa obra logo, porque esse material aqui está perigoso. Peguei alguns, guardei, botei o ferro para fora, e aí chegou lá o cimento, tudo e tal e tal. Falou, o cimento é mais difícil, mas se encostar uma caminhonete aqui, ladrão leva. Leva ou não leva? Aí o pedreiro foi, fez uma sapata, colocou o ferro, bateu o cimento, colocou a coluna, fez tudinho. Ninguém falou mais do ladrão roubar o ferro. Aí eles falavam assim, pastor, e a pia? O que tem a pia? Ladrão, hein? Mas ninguém falava mais do ferro, irmão. Ninguém toca no assunto do ferro mais. Chegaram a tocar no assunto até do tijolo. Pastor, o pessoal está tão doido que encosta aqui e vai trabalhando de dois aqui e leva o tijolo embora. Assentou o tijolo. Ninguém falava mais do tijolo. Aí embolsou, pintou. Ninguém falava mais da tinta. Ninguém falava mais da tinta, porque pintou. Assentou a pia, botou lá o vaso, botou tudo. Ninguém falava. Eles só se preocupavam do ladrão levar aquilo que ainda não fazia parte do prédio. E Deus foi me dando uma lição. Porque enquanto a gente está aqui, mas não faz parte, o ladrão leva. A tinta que pintou aqui, se tivesse na lata, ladrão levava. Mas está na parede, a mesma tinta, ladrão não leva. Porque ela está sendo usada. Só vira alvo para o ladrão das almas quem não está trabalhando na igreja. Não, senhor. Não, isso é para botar a mão na cabeça e falar, toma essa agora em nome de Jesus, essa chibata, e dá um jeito da vida. Porque, meu irmão, enquanto você é uma peça solta no ministério, na sua igreja, você está vulnerável.
Assentou, acabou. Irmão, só tem um lugar até hoje que eu vi o cara tentando levar alguma coisa e estava sentado. Esse é ar-condicionado. Que eu devia... Mas assentou, acabou. O ferro que roubaram o seu estava na coluna? Fez a coluna, acabou, ninguém vai roubar mais. Botou a sapata, acabou. Tijolo, pô, o cara está quebrando a parede para te levar o tijolo. Não acontece, é uma raridade. Não, e piso? Eu pegava lá o porcelanato, coloquei lá, falei, pastor, esse piso aí está perigoso o ladrão levar. Assentei, ladrão não leva mais. Querido, enquanto você tiver uma energia, como se usa potencial. Quem já ouviu assim, fulano tem um potencial? Quem já ouviu isso? A energia potencial é energia guardada. Energia potencial é energia não usada. Energia potencial é aquela que está guardada e não está utilizada. Energia cinética é a que está em uso. O problema é que tem muita gente que não saiu do potencial, só tem o potencial guardado. É lata de tinta vulnerável para o ladrão, é piso que não foi assentado, é peça que não está sendo usada, é gente que vem para o culto assistir e vai embora. Oi! Se você não for o edifício de Deus, você é uma peça que ainda não faz parte do edifício. É vulnerável. Aí o ladrão pode levar. A cara de vocês está muito legal, gente. Assim, está muito legal. Eu estou com vontade de perguntar se você já está na sua missão, para aquilo que você foi feito. Mas eu vou deixar você mesmo perguntar para você. E vamos para a palavra. Vamos para a palavra, meu Deus do céu. Dentro disso aqui, gente, eu quero colocar para vocês um detalhe do pertencimento. Antes de pregar, só colocando para vocês, porque quem sabe para onde vai, não gasta energia com qualquer lado. Quem sabe para onde vai, não desperdiça tempo com coisa à toa. Quem pertence ao céu não está perdendo tempo com o inferno. Quem é de Deus, irmão, ele crucifica o mundo. Paulo disse, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O que é isso? Crucificação não é condenação? O mundo me condena, mas eu também já condenei o mundo. Então, beleza, está feito. Está empatado, tranquilo. Por quê? Porque ele sabia, eu sou do céu, eu estou indo para lá, e pronto, eu pertenço ao céu. Eu sou um cidadão de lá. Acabou, está resolvido. Agora, muita atenção. Quem sabe para onde vai, não se conforma com qualquer resultado. Quem sabe onde quer chegar, irmão, não desperdiça energia à toa. Eu acho que eu já compartilhei com vocês, mas isso cabe muito bem para o que estamos tratando hoje. A forma antiga deles caçarem os cavalos mustangs no norte da América. Era muito interessante a forma. Eu já compartilhei aqui? Não, né? É uma forma muito legal, porque os homens, né, os cowboys, quando iam caçar mustangs, que eram cavalos de raça, eles levavam um burrinho velho. Levavam um burro. Um cavalo mais velhinho que estava ali acostumado com eles, levava. Então eles iam correndo e muitos mustangs, cavalos brutos, musculosos, bonitos, e eles laçavam o mustang. A outra ponta da corda fica na sela, porque na mão ele não consegue segurar. Pronto, fica na sela. Ele tenta segurar o Mustang durante um tempo, mas é muita força. A outra ponta, ele enrola a corda aqui, e assim que pode, ele bota a outra extremidade da corda amarrado no burrinho. E solta o Mustang com o burro. E vão embora para casa. Meu Deus, o que é isso? Vão embora para casa. Vamos para lá, pronto, esse Mustang aí está resolvido. Ele vai embora para casa. Porque o Mustang, cada dia ele dorme num local. A planície, a floresta, para ele tudo é casa. Ele dorme aqui hoje, amanhã ele dorme em outro lugar. Para ele não tem paradeiro certo. E aí, esse Mustang nunca teve algo no pescoço dele. E agora quando ele começa a correr, a tropar, ele tem uma barreira, tem algo segurando. Porque quando ele corre na direção contrária da casa, o burrinho segura e freia com tudo. Ele é arrastado, mas ele vai freando, porque está indo para o lugar errado. Hein? Nossa, mas que negócio é esse? Mas para ele, qualquer lugar é lugar.
Quando ele anda na direção que é da casa, o burro, valeu por aqui, tá tudo bem, vamos lá, vamos junto, estamos colados. Quando ele começa a ir para outro lugar, o burro segura de novo. Irmãos, no outro dia, os caçadores de Mustang estão tomando café, chá. Fala, vamos lá ver o nosso Mustang? Quando abre a porta, o Mustang está na porta junto com o burro. Porque o Mustang é mais forte. Ele é maior. Mas ele não tem pertencimento. O burro sabe que foi bem cuidado ali, ele sabe para onde voltar. Então deixa eu te falar uma coisa. Lá fora tá cheio de gente precisando vir para aqui. Eu me incluo, porque essa história cabe muito bem para a gente. Tem muita gente lá fora que se vê melhor do que nós. Eles olham para a gente e vê que nós somos um povinho, que a gente é atrasado, que o cristiano... Irmão, deixa eu te falar, nós sabemos para onde ir. A gente não erra o caminho de casa. A hora que prender nele lá, acabou. Ele vai vir para o céu de qualquer jeito, porque o caminho a gente já sabe. Você entendeu como é que funciona? Ele vai fazer força para lá, falar, não é para lá, não é para cá. Eu sei, eu pertenço. Eu sei onde é que eu moro. Eu moro ali que eu tenho comida, ali eu tenho água. Eu fui bem tratado, é para lá que eu volto. Quem entendeu? É para nunca mais esquecer. Pastor, mas o outro é difícil, mas você sabe para onde vai. Pastor, mas ela é complicada, tem uma língua comprida, mas você sabe para onde vai. Mas o outro lá, ele é muito brigão, mas você sabe para onde vai. E dá logo a outra face de uma vez. Então vamos, entendeu? Tá todo mundo entendendo? Glória a Deus. Eu não ia falar para você falar para o vizinho, chega assim, situação. Você pensa, você olhar para o lado e falar assim, burrinho, você vai salvar o Mustang. Não, você não vai fazer isso não. Oi, gente, é muito bom estar com vocês, que eu fico muito à vontade. Ai, Jesus, vamos lá. Vamos à palavra. Abre para mim a sua Bíblia. Em 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9, eu vou te dar a conduta de quem é de Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Quem abriu? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com o rei. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Então Davi perguntou, existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, onde está ele? O que o rei perguntou? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de quem? Da casa de quem? Ok, capítulo de número 17. Capítulo 17. Davi fugindo de Absalão, chegou a Manaim. E quando ele chega em Manaim, olha o que diz o verso de número 27. Quando Davi chegou a Manaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e, como é o nome? Maquir, filho de quem? Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, e Rogelim. Trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos,
torrados, favas, lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijo, de leite de vaca. Meu Deus, trouxeram mantimentos a Davi. Para um pouquinho. Senhor Jesus, por favor, eu peço que o Senhor nos abençoe. Essa é a tua palavra e eu peço que o Senhor nos dê muita graça para que a tua palavra chegue aos nossos corações e entendamos a aliança de uma forma, meu Deus, que não fique nenhuma interrogação em nós. Nos abençoe, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar com vocês. Esse indivíduo chamado Maquir, quando Saul morreu no campo de batalha junto com Jonatas, a serva, a cuidadora, a babá desse menino chamado Mefibosete, enrolou ele e fugiu. Por quê? Se mataram o rei e o príncipe, o próximo a morrer será ele, é herdeiro do trono. Eu não sei o que vai acontecer, ela não sabia, ela tentou salvar. E ela saiu com ele e foi parar em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Ele tinha 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Quando bateu com os pés, quebrou ambos os pés. Como não tinha ortopedista, cicatrizou torto e ele ficou então aleijado de ambos os pés. Mas Maquir perguntou, porque certamente ele conhecia aquela criada, podia até ser parente dele: quem é esse menino? Ele é filho do rei Saul. Filho do rei? Filho de Jonatas? Porque Jonatas é o filho, então ele é neto do rei. Então eu vou cuidar dele. O rei morreu, o príncipe Jonatas morreu, eu cuidarei dele, porque eu vou cuidar do filho de uma autoridade. Irmãos, esse Maquir cuidou dele dos 5 anos. 2 décadas. 2 décadas. Ele deu comida, ele deu educação. Maquir não cobrou nada. Maquir investiu, porque ele estava investindo numa geração de uma autoridade, que um dia foi autoridade sobre ele. E ele estava investindo. Quem pediu? Ninguém. Ele sabia se posicionar, porque quem pertence ao Deus da aliança sabe se posicionar. E ele então cuidou. Irmão, olha, cuidar. Quem já recebeu parente em casa e ficou 2 semanas e se arrependeu? Eu estou falando de 20 anos. 20 anos. Cuidando de um rapaz, fazendo dele um adolescente, ensinando educação, casou ele, bancou o casamento. Que ele estava aleijado dos pés, mas o resto funcionava. Essa igreja é muito linda, irmão. Oh, meu Deus. 20 anos. 20 anos, irmãos. 20 anos. Quando ele estava completando 25 anos de idade, presta muita atenção. Davi se levanta e diz: ajudei todos da casa de Saul. Mas será que eu esqueci de alguém ou não me lembro de alguém? Por acaso resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência por causa do meu amor e minha aliança com Jonatas? Alguém falou: se tiver, o único que pode saber é o Ziba, porque ele era o CEO, ele cuidava de tudo que pertencia a Saul. Chame o Ziba. O Ziba aproximou-se e Davi perguntou: és tu Ziba? Ziba disse: eu mesmo, teu servo, meu senhor. Ziba, ainda tem alguém vivo da casa de Saul? Porque eu já ajudei todos, eu prometi a Jonatas, eu já ajudei todos, mas eu não sei se tem mais alguém. Ele falou: resta um. Ainda tem um? Tem. Onde ele está? Ziba sabia o endereço. Está lá em Lodebar. Mas não é só lá em Realengo. Está em Realengo, na casa de Maquir, que é o filho do Amiel. Ele sabia os detalhes. Davi falou: peraí, Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, quem está cuidando dele é o Maquir, é o pai de criação, ele mesmo.
Manda buscar ele. Irmão, cara, o Maquir amava o Mefibosete. Ele cuidou. Agora, com o aniversário de 25 anos, vem a tropa do rei, bate na casa de Maquir. Maquir, sim, senhor, o que vocês precisam? Nós viemos buscar o Mefibosete. O que aconteceu? O rei mandou chamá-lo. Ô, gente, você entendeu que ele deu 20 anos da vida dele cuidando daquele rapaz? Eu falo, Mefibosete, o rei mandou chamar você. Mefibosete falou, vou morrer, ué. Vou morrer, porque eles vão eliminar eu. Eu seria a próxima da geração. Mas ele foi obrigado a ir. Quando chegou lá, ele já se prostrou. E Davi falou, não tenha medo. Eu não trouxe você aqui para te matar. Eu não trouxe você aqui para eliminar você. Eu trouxe para dizer que você tem lugar à mesa. É ali, ó, seu lugar à mesa é aquele ali. Você vai comer na minha casa. Tudo que era do seu avô agora é seu. Não usei nada. Fazenda, tudo. É tudo seu. O cara dormiu no favor do Maquir e acordou agora milionário. Por causa de uma aliança. E a vida correu. Aos 25 anos ele entra no palácio. Maquir continuou na casa dele lá em Lodebar. E o Mefibosete tocando a vida lá no palácio. Só que entre 10 a 15 anos depois, Absalão usurpa o coração do povo, rouba, Ganabe, ele furta o coração do povo. Estou falando agora de entre 10 a 15 anos, estou botando assim 10. 10 anos depois que Mefibosete chegou lá, a conspiração e o texto que a gente leu, Davi fugiu para Manaim. Quando ele foge para Manaim, quem é que vai lá socorrer? Maquir. Maquir estava lá de novo. Maquir, ele não ficava querendo aparecer em qualquer situação. Ele não ficava com holofote nele. Mas se é descendência da autoridade, eu cuido. Autoridade perseguida, eu cuido. Maquir não foi chamado para poder cuidar de Davi. Mas ele levou cama, ele levou bacias, ele levou leite, ele levou cabra, ele levou queijo, ele levou mel, ele levou tudo, farinha. Ele levou as coisas para alimentar Davi com 3.000 homens em Manaim. E isso eu estou falando 20 anos, mais 10, 30 anos depois, a conduta de Maquir ainda era reta na aliança. Irmão, cuidar de uma pessoa enquanto a pessoa vai... A mulher vai trabalhar, vai deixar um menino com você, pra você cuidar, e aí pegar no mesmo dia. Ah, tudo bem. 20 anos. 20 anos dando educação, dando comida, 20 anos corrigindo e amando. Enviou para lá e falou, glória a Deus, ele vai para o trono, ele vai para o palácio, vai ser cuidado lá e tudo. Esse homem, irmãos, ele é uma lição para a gente. Porque quem pertence à aliança não oscila na conduta. Pelo amor de Deus. Quem tem aliança tem uma conduta hoje, 30 anos depois, ele está com a conduta nobre. Ele cuidou de Mefibosete, ele deu educação, ele casou o rapaz. Mefibosete não tinha as condições, ele bancou tudo. E agora, quando o rei estava moribundo no deserto de Manaim, lá vai Maquir com toda a provisão de novo. Qual a idade de Maquir? Não sei. Só sei que ele aparece nessas duas situações fazendo a diferença, porque quem pertence à aliança não oscila na conduta. Maquir fez a diferença na vida de Mefibosete e na vida de Davi. É um herói da aliança. E o que eu preciso? Qual é o aprendizado que eu tenho? Eu preciso entender, fazer a leitura de que eu não posso fazer tudo, mas o não fazer tudo não justifica o não fazer nada. Eu preciso compreender que para alguém eu preciso estender a mão, levar para dentro de casa, como fiz com a Renata, como fiz com a Diele, como fiz com o Vaguinho. Nossa, acho que já tem uns 20 lá em casa. Muita gente já passou. Mas é o que eu podia, eu fui fazendo. É o que eu podia, estava no meu alcance, vem, eu vou fazer.
Mas o tempo passou. A Nilda falou, não tem, a gente nunca morou sozinho, sempre, agora não quero mais ninguém. Aí o Vaguinho foi passar um fim de semana lá em casa, nunca mais saiu. Foi passar um fim de semana, não saiu mais. Porque está em nós isso. Mas mais que isso, veja a conduta. Mefibosete era descendência da autoridade. Agora, legitimamente, quem está no trono? Davi. Davi não tem compromisso de cuidar de Mefibosete. Eu cuido. Agora, quando Davi está fugindo, quem é que está lá socorrendo? Maquir, irmão. Porque ele sabia. É meu líder. É ele. Eu vou lá. Ele sabia se posicionar. Sabe o que ele está falando? Ajudando Davi, ele estava se colocando na mira de Absalão. Ele sabia que Absalão poderia matá-lo. Se acontecesse de Absalão prosseguir ali, Maquir seria alvejado, como os demais que estavam aqui e Barzilai. Mas ele não estava ligando. Espera aí, eu sou posicionado, eu pertenço à aliança, eu tenho posição, eu já cuidei do rapaz, eu fiz o que eu podia. Era a minha parte, era o que eu podia. Deus me deu condições e eu fiz o que eu devia. Agora, eu tenho que levar comida para o meu rei, eu tenho que levar provisão para o meu rei. Irmão, se não fosse o Maquir, o que seria de Davi? 3.000 homens. Davi estava tão abatido com a decepção de Absalão que ele estava indo sem falar com ninguém, chorando em voz alta na direção do deserto. É o que a sua Bíblia diz. E quando ele vai chorando em voz alta, o povo queria falar com ele e não respondia. Mas para onde Davi vai? E aqueles valentes andavam com ele para o deserto. 3.000 homens num deserto sem água e comida. Eles iam morrer. E Davi ia na direção de Manaim. Sabe por quê? Davi só queria o seguinte: em Manaim, Deus falou com Jacó. Eu só preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir meu Deus. Ainda que seja a última coisa, eu não quero água, eu não quero comida, eu quero Deus, eu preciso ouvir Ele. Se Jacó acampou ali, tinha anjo lá, eu quero também. E ele foi na direção de Manaim, e quando ele chega lá, eles não tinham como ligar, eles não postaram nas redes sociais. Maquir não viu postar nas redes sociais. Davi não sabia que Maquir estava vindo, ele estava indo para a morte, aquele povo indo com ele, porque quem pertence, vai para a vida ou para a morte, é junto. Ai meu Deus, e aí, ele vai... Meu Deus, isso é muito forte. Ele vai para ali só para ouvir Deus. Se prostra em Manaim e diz, meu Deus, que traição, está doendo. E no meio das lágrimas dele, uma caravana chega. Com provisões, irmão. Uma caravana chega com provisões. Chega com leite, chega com água, chega com tudo. Meu Deus, Davi, o que é isso? Não, nós trouxemos provisões, meu rei. Mas onde? Quem pediu? Não, nós soubemos que o senhor estava vindo para cá, a gente veio ao encontro com as provisões. A gente soube que o senhor começou sozinho, parece até alguém atual, e um monte de gente foi juntando. E a gente veio trazer. Aí o Davi, quem trouxe? Foi o Barzilai e o Maquir. Mas Maquir, mas não foi você que cuidou do Mefibosete? Sim, eu sou pai de criação dele. Cara, tu é o cara. 10 anos ele está lá em casa. Você cuidou dele 20 anos, ele está 10 anos lá e você continua reparando. Deus está procurando os Maquir da atualidade. Deus está procurando homens e mulheres que são posicionados, que fazem a diferença, que não recuam na hora de agir, que pega na própria provisão, que não fica fazendo vaquinha para aquilo que ele sabe que pode fazer sozinho. Mas que foi lá, pegou do que tinha, investiu no rei e entrou para a história da Bíblia como um herói, porque soube se posicionar. A casa dele hospedou Mefibosete até que Davi pudesse honrar. Depois ele falhou, depois ele teve as falhas dele lá, mas Maquir não. Maquir ensinou tudo, Maquir foi correto, ele foi direito. E o que eu quero dizer, meus irmãos, quando essa irmã chegou com o certificado ali, é aquela irmã que estava enfiando comida na gente o tempo todo ali embaixo. Meu Deus, ela não podia ver a gente parado, que vinha com o negócio, coma um pouquinho, coma um pouquinho. Ela está aqui? Ela deve estar preparando mais comida lá. Ó. Aí,
Irmão, certificado de 10 anos atrás. A gente estava aqui ensinando aliança, a minha postura é a mesma. Mas eu quero dar notícia boa para a igreja aqui. Pastor Márcio, tem quanto tempo que a gente se conhece, hein? Tem um tempinho bom, tem? 12 anos. Aí, eu ainda tinha cabelo preto. 12 anos. A postura, irmão, deles. Olha a postura desses pastores aqui, o pastor Júnior e a pastora Cris. Não são posturas oscilantes. Tem gente que uma hora está na honra, na outra está na desonra. Alguns crentes são assim. Uma hora está no louvor a Deus, na outra hora está no tchá, tchá. É um negócio... Não sei fazer, perdão, não sei fazer, porque eu não aprendi essas coisas. Aí eu fiz errado, tem gente que falou, pô, foi ruim. Mas é porque eu não sei fazer mesmo. Agora, irmão, deixa eu falar. A postura de Maquir, 30 anos por baixo do primeiro contato dele com Mefibosete e o socorro dele para Davi, nos mostra que quem pertence à aliança mantém postura constante, não oscila, não tem alto e baixo, e quando tudo estiver ruim, a conduta está reta, e quando tudo estiver bom, a conduta está reta, e quando ele ganha dinheiro, ele continua santo, não tem ninguém para dar glória a Deus, e quando ele ganha dinheiro, ele continua, não. Quem gostaria de ganhar dinheiro aqui? Eu pensei que você não gostava. Não, quando falar em dinheiro, quando ganhar muito dinheiro, você não vai desviar do evangelho, não, meu santo. Você vai permanecer crente, santo, reto na presença de Deus. Pode levantar e glorificar a Deus aí, porque você vai continuar reto. Aqui, aí vai, aí. Mas e na hora que apertar? E se perder tudo? Tem gente que perde tudo também, não quero mais saber de Deus, deixou perder tudo. O que é isso? Você comeu alguma coisa estragada? Irmão, evangelho não é para fazer cócegas no nosso ego. E a gente não está indo no evangelho para ganhar dinheiro, não. A gente está no evangelho para poder sacrificar para o reino de Deus. Uns crentes serão muito ricos e vão prosperar, mas uns nunca serão ricos. Mas vão para o céu. Serão salvos, porque a conduta nossa é uma só. Meu Deus, então deixa eu te falar. Se você pertence à aliança, quando tiver com dinheiro, você estará crente santo. Se tiver sem dinheiro, crente santo. Se tiver em viagem, crente na santidade. Oh, meu Deus, e quando tiver aqui, pode estar chovendo. Você não vai faltar culto. Não vai faltar, irmão. Porque eu entendo que Maquir não faltaria o culto por causa de chuva. Toca de lugar. Pega você agora e 3.000 anos atrás, lá em Lodebar, e pega o Maquir lá de Lodebar e traz para aqui, para a Igreja da Aliança, no seu lugar. Você acha que Maquir adoraria como você adora? Você acha que Maquir trataria seus pastores como você trata? Estou mostrando para você a conduta do cara. Não era de discurso, não. Não era de uma oratória bonita, não. Era de procedimento. Só aparece na prática, meu irmão. Só aparece de... Ele aparece com os 2 pés, irmão, de Ipanema. Parece de... Você entendeu que aliança... Oh, meu Deus, o discurso da aliança pode ser tão bonito, ser tão legal, mas o negócio é a prática. O negócio é a prática, que o tempo não corrói a conduta. O tempo não corrói. Passou 30 anos, e ele estava lá, ó, em retidão, e pronto, e chegou junto. A Bíblia cita, são homens que quase ninguém prega a respeito dele. Mas olha a diferença que esse homem fez na vida de Davi, gente. Quem seria o Mefibosete se não fosse o Davi, o Maquir cuidando dele?
E o nome Maqui significa vendido. A quem comprou? Porque a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. Nós somos o Maquir para Deus, porque Ele veio e pagou o preço por nós. Nós somos o Maquir para Jesus, porque Ele pagou o preço e comprou-nos. Nós somos vendidos, então pronto, acabou. Pertencemos a Ele. Quem pertence a Ele tem que ter conduta nobre. Aí deixa eu te falar, moça, conduta nobre. Rapaz, segura sua onda, conduta nobre. Age direito, lidere, faça valer a pena. Age. Na aliança Maqui ele era prático, ele não tinha uma teoria. Não, ele era prático, ele ia lá e fazia. Bateu na minha casa, meu teto está guardado aqui para proteger. Vamos lá. Levou e tudo. O que será que Maqui fez? Esses 10 anos que Mefibosete estava longe, certamente fez muita coisa boa, que a Bíblia não cita, porque ele só aparece praticando aliança. E eu queria que toda vez que se falasse em aliança, o seu nome aparecesse. Queria muito isso. Quem já foi vendido? Quem já foi comprado? Foi comprado? Você é de Jesus? Então quero dizer que seu nome é Maquir. Fique de pé um pouquinho. Eu sei, amados, que eu não consigo ler um texto como esse e permanecer o mesmo. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade de ler uma história como essa e... Meu Deus, não. Eu confesso até que isso aqui é uma palavra que eu vou ministrar pelo Brasil ainda, tá? Estou entregando aqui a primícia, não está nem toda pronta. O esboço está aqui. Eu nem olhei para o esboço direito, porque tem outras coisas aqui como aqui. Mas eu precisava entregar para vocês isso, porque Deus estava me incomodando ali embaixo. Eu estou com outra palavra, inclusive está ali 7 vantagens de ser, de pertencer. Está ali, ó. Para eu poder ministrar as 7 vantagens de pertencer. Vou até deixar aqui, o pastor Júnior depois ministra para vocês. Mas o Espírito Santo me guiou por aqui, ó. E eu queria orar agora. Porque talvez a sua vida até hoje, para alguns tudo bem, irmãos, a vida está legal, você está servindo a Deus. A gente tem que ter um evangelho que vai além de um bonito discurso. O evangelho nasceu de alguém que trazia uma boa notícia. É de quem era portador de uma boa notícia. Porque nas cidades antigas, as famílias viam os pais e os jovens indo para a guerra. Viam eles saindo. Se despediam com lágrimas e pediam ao Senhor para proteger. Mas algumas perdas eram inevitáveis. Só que eles não tinham como se comunicar. As mulheres e crianças ficavam ali com os idosos sem nenhuma comunicação, só com a preocupação. Quando o povo vencia a guerra, o rei denominava uma pessoa para ser o evangelista. Para ser quem? Falava, leve a boa nova para o nosso povo. Tire o nosso povo da ansiedade. Diga para eles que nós vencemos. Porque a gente vai recolher despojo, cuidar dos feridos, carregar alguns, vai demorar. Eles não podem ficar esse tempo todo. Leve o evangelho. Sabe que Jesus já venceu a guerra e te deu a mensagem para você levar para o povo que ele já venceu. Então nós não podemos ter um evangelho de, puxa vida, irmão, deixa eu até, desculpe aí, eu acho muito legal a gente criar um ambiente bom dentro da igreja. É legal, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas desculpe, a igreja não é para a gente se sentir bem. A igreja é para desafiar você a servir a Deus. Quer se sentir bem, vai para o spa. Aqui você chega, o ambiente é favorável para você ser desafiado a ser alguém melhor. E hoje eu estou te desafiando a ser uma
Maquir. Dizer, quem é você? Eu já tenho dono. Quem? Jesus me comprou, eu sou o Maquir dele. Ele me comprou, eu sou dele, e minha conduta agora não vai oscilar mais. Eu vou ser firme, eu vou andar na aliança, eu vou fazer o que eu posso, eu não vou fazer vaquinha, eu vou ofertar o que eu puder nesse projeto. Pastor, mas e se todo mundo não for? Ah, porque a mensagem foi para você. Tem gente que fica esperando, às vezes, será que todo mundo... Irmão, se Deus falou com você, essa é a palavra que Deus falou para entregar aqui, eu estou dando, então é contigo. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço.